para montar o esquema da nova ordem mundial, dos 10 grandes blocos econômicos. E muitos não estão enxergando que chegou o tempo do fim. Chegou o fim do mundo, irmãos. Quando o Papa Francisco foi eleito, as revistas colocaram o Papa do fim do mundo. Existe uma profecia de um bispo chamado Malaquias. Ele não é uma profecia da Bíblia, irmãos. É uma profecia que está no site do Vaticano. Se você entrar no site do Vaticano e acessar lá, profecia do bispo Malaquias, está lá. Pertence aos santos da Igreja Católica. Ele viveu em 1139. Quando que ele viveu? Em 1139, no século XII. E ele teve uma visão e ele escreveu a profecia. É verdadeiro, é falso? Não sei, não estou defendendo. Mas é uma profecia que está no site do Vaticano. E ele disse que dos dias dele, 1139, até o fim, existiriam 112 papas. Queridos, vocês aceitem ou não aceitem? O Papa Francisco é o 112. E está todo mundo dormindo. Ah, mas esse é um bispo católico, acho que ele fez uma profecia verdadeira, eu não sei, irmãos. Vocês não acham que na Igreja Católica tem gente verdadeira também? Vocês não acham que também no meio dos padres e dos membros da Igreja Católica existem pessoas sinceras também? Ou vocês acham que Deus só fala através do adventista? Então, meu querido irmão, nós temos que ficar de alerta. Se esta profecia, feita em 1139, ela chegou no último Papa, que é o 112, Papa Francisco, e quando você lê o que o bispo Malaquias escreveu sobre o último Papa, ele fala, o Papa do juízo final, está lá. O Papa do juízo final e da destruição de Roma. Por isso o Vaticano não gosta dessa profecia do bispo Malaquias. Por isso o Vaticano não promove está lá, mas não é promovida essa profecia. Porque eles são contra essa ideia do bispo Malaquias de falar de que Roma vai ser destruída. Porque o Vaticano acredita que Roma é eterna. Não vai acabar nunca. Mas ali diz que Roma será destruída no tempo do Papa número 112, que é o Papa do juízo final. Se você quer considerar verdadeiro ou não, nós não estamos defendendo nada, irmãos. Mas nós estamos dizendo que existe esta perspectiva, este pressentimento, mesmo lá no Vaticano, de que chegou o fim. Chegou o fim. Mas a Igreja de Deus está o quê? Dormindo. E sem o batismo do Espírito Santo. E sem o azeite do Espírito Santo. Deus trabalha em ciclos de 7, meus irmãos. E agora eu vou falar uma coisa para vocês, que não é nova luz. É um ensino que veio dos dias de Ellen White, mas que parou de ser pregado. Deus trabalha em ciclos de 7, escreveu o Apocalipse em ciclos de 7, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Mas não são só esses ciclos de 7 que existem no Apocalipse. Esses são os grandes ciclos de 7 que estão em sequência. Mas existem outros ciclos de 7 no Apocalipse. Quais? 7 trovões, 7 montes, 7 reis. Deus escreve e age em ciclos de 7. Já na eternidade, irmãos, o número 7 foi escolhido por Deus para ser o selo do Deus vivo. Já na eternidade, Deus escolheu o número 7 para ser a assinatura de Deus. Por onde Deus passa, Ele assina. E o 7 é a assinatura de Deus. O 6 é a assinatura do diabo. Por onde Satanás passa, ele deixa a assinatura dele. 6, 6, 6. E tem gente que anda com essa assinatura sem saber. O diabo não faz questão que você saiba que é ele, irmãos. O diabo aceita ser adorado, mesmo quando você não sabe que está adorando ele. Agora, Deus quer uma adoração consciente. Deus quer uma adoração racional. Romanos capítulo 12, verso 1, que apresentei vossos corpos a Deus, que é o vosso culto racional. O diabo não quer um culto racional. Ele quer barulho, quer confusão. E as pessoas, mesmo na ignorância, estão adorando o diabo. Meus queridos, o número 7 é o número de Deus. 7º dia da semana. É o sábado semanal. 7º ano. É o sábado anual. 7º milênio. É o sábado milenial. E é bíblico isso, pastor? E não é bíblico, irmãos. O 7º dia como sábado semanal. O 7º ano como sendo descanso do solo. A humanidade não respeita mais o 7º ano, que é o descanso do solo. E todo mundo não está nem aí com o 7º milênio, que é o sábado milenial. É o grande dia do Senhor. Existe o dia do Senhor, que é o sábado. Mas existe o grande dia do Senhor, que é o sábado milenial, irmãos. É o sábado de 1000 anos. Mas não é qualquer milênio, é o 7º milênio.
Deus trabalha em ciclos de 7. Em profecia, irmãos, um dia equivale a um ano. Então você encontra em profecia de tempo literal, um dia é um dia. Mas em profecias de tempo profético, um dia é um ano. Mas nós esquecemos que na Bíblia também um dia é 1000 anos. Isso ninguém fala, ninguém pensa. Mas um dia é um dia é um ano. E tem também um verso na Bíblia que diz que um dia para Deus é 1000 anos. Então, queridos, nós queremos ler com você 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Aqui lemos: mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque Deus é eterno, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Muitos estão achando que Deus está atrasado, Deus está retardando. Deus tem o dia certo da volta de Jesus. Daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Mas existe o dia na mente de Deus. Deus está falando que, embora muitos digam, onde está a promessa da tua vinda? Capítulo 3, verso 4. 2 Pedro 3, 4 diz: embora muitos digam, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E muitos estão desanimados, dizendo: meu avô já falava da volta de Jesus. Mas você vai morrer na praia, irmãos? Agora nós estamos chegando na praia. O seu avô não estava na praia. Seu avô estava lá alto mar nadando. Mas você já está chegando na praia. E agora você, meu avô já falava, mas eu vou desanimar também. Você vai morrer na praia. Agora, na volta de Jesus, você vai desanimar, chutar o balde e abandonar Jesus? E partir para o mundo? Não, irmão, não é hora. Não é hora de tosquenejar. Considere isso, irmãos. Deus criou a terra em quantos dias? 6 dias. E no 7º? Descansou. Vejam, a semana da criação foi uma semana de 7 dias literais de 24 horas. Certo ou errado? Certo? Uma semana literal de 7 dias de 24 horas. Mas, Deus, quando criou a terra, já existia o quê? O pecado. Quando Deus criou o Jardim do Éden, antes de colocar Adão e Eva no 6º dia no Jardim do Éden, ao ele criar as árvores, tudo, ele já colocou no Jardim do Éden, antes de colocar Adão, já colocou a árvore da ciência do bem e do mal. O pecado já existia. Já era o lugar onde o diabo ia tentar os nossos primeiros pais. Então percebam, irmãos, que quando Deus estabeleceu a primeira semana de 7 dias, foi ele que estabeleceu a primeira semana de 7 dias. Ele criou esse padrão que se chama semana. Quando ele criou isso, o pecado já existia. E ele já sabia que o pecado ia durar no planeta Terra 6.000 anos. Por isso Deus disse: 6 dias são teus. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Porque 6.000 anos pertencem aos homens. Mas o 7º milênio não pertence aos homens. Pertence a Deus. É o grande dia do Senhor. E o povo de Deus estará no céu, nesse grande dia do Senhor. É o Apocalipse 20, irmãos. São os 1000 anos de Apocalipse 20, que você não vai passar na terra, não. Você vai passar no céu com Jesus. Esse é o sábado milenial do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu é o sábado. Mas não é meu o sábado, só o sábado semanal. Meu também é o sábado milenial, chamado grande dia do Senhor. Toda semana você guarda o dia do Senhor, vindo à igreja aos sábados, às 24 horas do sábado. Louvado seja Deus. Mas não se esqueça, irmãos, que o grande dia do Senhor está por vir. Inicia com a volta de Jesus e nos leva para o céu, e nós vivemos na presença de Deus com Jesus esses 1000 anos, o sábado milenial, para depois descer com a nova Jerusalém para a terra. Começa com a descida do quê? Da nova Jerusalém, ressurreição dos ímpios, e eles vão ser queimados no lago de fogo e enxofre, e então Deus cria um novo céu, uma nova terra, eternamente com Deus, não mais pecado. Meus queridos, o pioneiro da nossa igreja, chamado J.N. Andrews, John Nevins Andrews, ele foi um pioneiro, e entre os pioneiros, o maior e mais reconhecido teólogo adventista foi John Nevins Andrews. Tanto é que a maior universidade adventista escolheu o nome dele, a Andrews University. Andrews sabia o Novo Testamento de cor, irmãos. Eu não sei como, mas esse homem sabia o Novo Testamento de cor, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Eu já vi gente, me lembro do Chico Bíblia, que estudou lá no IAE,
quando eu fazia faculdade de teologia, ele sabia o Apocalipse de cor. Ganhou concursos bíblicos várias vezes, o Chico Bíblico. Mas, irmãos, J.N. Andrews, ele não sabia o Apocalipse de cor, ele sabia o Novo Testamento inteiro de cor. Um homem de Deus. Foi presidente da Conferência Geral. E foi o primeiro missionário adventista na Europa. Perdeu a esposa de tuberculose, perdeu a filha de tuberculose. Sofreu um missionário de Jesus na Europa. E o que J.N. Andrews acreditava? Ele escreveu uma série de 6 artigos, irmão. Não foi um artigo. Foram 6 artigos que ele escreveu na revista adventista daquele tempo chamada Review and Herald. A Review and Herald publicou 6 artigos do dia 17 de julho de 1883. Quando foi? 17 de julho de 1883. Começou a publicar o primeiro artigo e foi publicando os 6 artigos até o dia 21 de agosto de 1883. E esses 6 artigos tinham um título só, um título bem grande. O título dos 6 artigos era A Grande Semana de Tempo, o período dos 7.000 anos determinado para o tempo da graça e juízo da humanidade. O que é que Andrews acreditava? Que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E que 6.000 anos pertencem ao homem e à existência do pecado na terra. Mas que o 7º milênio é o milênio de Deus, de arrebatar o povo de Deus para o céu. É o milênio de Apocalipse 20. Isso ele cria piamente. Ellen White estava viva. E não repreendeu J.N. Andrews, mas apoiou, aprovou. Quando você lê o livro O Grande Conflito, aqueles que já leram o livro O Grande Conflito várias vezes, porque o livro O Grande Conflito não é um livro para se ler uma vez só, irmãos. Você tem que ler várias vezes, porque cada vez que você lê, você vai descobrindo coisas. Você vai descobrir no livro O Grande Conflito várias vezes que Ellen White repete a frase, passaram-se 6.000 anos. Ela deixa claro que ela acreditava que a história do pecado ia durar 6.000 anos. Ela diz assim, passaram-se 6.000 anos, finalmente Satanás está preso. Ela deixa claro que ela acreditava que Satanás ia ser preso no início do 7º milênio. E, meus irmãos, nós estamos no início do 7º milênio. Nós estamos, mas a igreja está dormindo, achando que vai demorar tanto tempo ainda para a volta de Jesus. Ah, mas pastor, ninguém sabe o dia, nem a hora. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos o milênio da volta de Jesus. Não é possível que a igreja não saiba o milênio da volta de Jesus. Não foi isso que Deus escondeu, irmãos. Deus escondeu o dia e a hora. Está claro que existe o milênio, o grande dia do Senhor, o 7º, é de Deus. São números redondos, irmãos. Em cronologia você não fica brigando por 4, 5 anos, 10 anos. Não, em cronologia, irmãos, usa-se números redondos. Quando eu fiz essa matéria de cronologia na faculdade, eu aprendi muito bem isso. Em cronologia, nós falamos de séculos, não de anos. Nós arredondamos. Então, antes de Cristo passaram-se 4.000 anos. Depois de Cristo já se passaram pouco mais de 2.000 anos. Então, irmãos, nós já estamos no início do 7º milênio. Até a maçonaria acredita nisso, irmãos. Em 2008, a maçonaria lançou uma medalha, um medalhão, para os maçons comprar como lembrança. E no medalhão estava escrito assim, 6.008. Eu quando vi aquele medalhão, falei, uau, os filhos das trevas estão sendo mais espertos, irmãos. Porque Jesus disse que ele não voltaria, o noivo não chegaria na hora em que todos pensavam. Há um tardando o esposo. E é no comecinho do 7º milênio que Jesus vai voltar. Ah, o senhor está marcando a data? Que data eu estou marcando? Estou marcando o milênio. Se você errar o milênio, meu irmão, então para que serve a Bíblia? Deus trabalha em ciclos de 7. Até os ímpios e santos todos sabem que 6.000 anos são passados. E que o 7º milênio é chegado. E é o milênio de Deus. De amarrar o diabo e levar o povo de Deus para o céu. Quem cria nisso, irmãos? Ellen White. Por isso ela repete várias vezes, por 6.000 anos Satanás atormentou a humanidade. Por 6.000 anos imperou o pecado. Sempre mencionando que o pecado vai durar só 6.000 anos.
Porque o 7º milênio é o grande dia do Senhor. Quem mais cria nisso, irmãos? Além de Ellen White, irmãos, Guilherme Miller cria desta forma. J.N. Andrews cria. O pastor Haskell cria. O pastor John Lobor cria desta forma. Todos os pioneiros. Se todos os pioneiros criam desta forma, por que essa mensagem não está sendo pregada? Medo de alarmar a humanidade. Medo de alarmar a igreja. Você acha que a igreja vai ficar alarmada sabendo que Jesus vai voltar no começo do 7º milênio? Isso não é alarme, irmãos. Isso é a mensagem que nós temos que pregar. Vocês acham que Noé alarmou a humanidade do seu tempo, falando, estou construindo uma arca. E quando eu terminar essa arca, vai vir o dilúvio. Não foi isso que Deus disse para ele? Construa a arca. E quanto tempo vai demorar? Gênesis 6,13. Meu espírito não mais contenderá com a humanidade mais do que 120 anos. Então, Noé sabia mais ou menos quando viria o dilúvio? Sabia. Sabia o dia e a hora? Não. Mas conhecia o tempo. Terminou a arca. Noé pensou, está perto do dilúvio, porque eu já terminei a minha arca. Mas ele não sabia o dia e a hora. Mas de repente os animais começaram a sair da mata. E chamou a atenção de Noé também. Os animais, 2 em 2, não é? Um tigre e uma tigra, não é? Não é 2 tigres, irmãos. Não é? 2 em 2. E entraram na arca, macho e fêmea. E foram entrando. E Noé sabia que era chegado o tempo do dilúvio. Mas ele não sabia o dia e a hora do dilúvio. Vocês sabem que nós, como adventistas, usamos essa desculpa de não saber o dia e a hora para descartar o assunto da volta de Jesus e parar de pregar sobre isso? Isso desagrada a Deus, irmãos. Os animais entraram. Aí a voz de Deus falou para Noé, agora entra você e a sua família. Quando Noé entrou, Deus então disse para ele o dia e a hora. Quando Noé entrou, quando você lê Gênesis capítulo 7, você descobre que aí Deus falou, mais 7 dias para vir o dilúvio. Daqui 7 dias, passados 7 dias virá o dilúvio. E disse mais para Noé, vai chover 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, Noé fechado dentro da arca, não estava perdidão, não. E quando é que vai começar a chover? Quanto tempo eu vou ter que ficar esperando aqui? Não, Deus disse, passados 7 dias vai começar a chover. E vai chover quanto? 40 dias, 40 noites. Deus disse os detalhes para Noé, depois que ele estava onde? Dentro da arca, irmãos. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Amém por isso, irmão? Amém. Não temos detalhes ainda, irmãos. Porque os detalhes vão ser dados quando fechar a porta da graça. Quando soar a 7ª trombeta. Deus vai mostrar a lei de Deus estampada no céu. Deus vai declarar o dia e a hora da voz de Jesus. Aí vamos ter os detalhes. Mas agora é nos dado conhecer o quê? O tempo. A proximidade do tempo. E aleluia por isso. Eu me alegro com isso. Eu estou com saudade de Jesus. Você ama Jesus? Está apaixonado por Ele? Contemplar o rosto de Jesus, contemplar os olhos de Jesus. Você quer abraçar Jesus, deitar no peito de Jesus, ser acariciado e abraçado por Jesus? Esse é o meu sonho. Eu quero que Jesus volte logo. Esta vida é muito sofrimento, irmãos. Já é hora de acabar o sofrimento de 6.000 anos de pecado e Jesus Cristo voltar. Meu apelo é que você esteja preparado hoje. Amém. Se eu morrer hoje, estou preparado para encontrar Jesus. Amém. Se ele demorar mais 5 anos, irmãos, vou continuar clamando todos os dias. Ora bem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Pai Santo que estás nos céus, humildemente nos ajoelhamos na Tua presença. Porque o Senhor é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não entendemos plenamente como é a divindade. Mas a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós adoramos o trio celestial. Nós te louvamos por Jesus ter morrido na cruz por nós. Nós te louvamos porque Jesus Cristo não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo que vive e habita em nós. Nós te louvamos porque já se passaram 6.000 anos, Senhor. Já é hora de iniciar o grande dia do Senhor, o sábado milenial. Por isso nós clamamos, Pai, é hora de o Senhor enviar o Filho. A casa já está pronta, a festa já está pronta. Venha logo, querido Jesus, nos buscar. Salva-nos, Pai. Batiza-nos com o Espírito Santo. Enche as nossas vasilhas, nossas lâmpadas com azeite do Espírito Santo. Que ninguém aqui seja louco de viver com a vasilha vazia, Pai. Ausente, destituído do Espírito Santo. Que todos busquem diariamente o batismo do Espírito, o caráter de Jesus, fazendo-nos mais semelhantes a Jesus. Volte logo, meu querido Jesus, é o que eu peço, em nome dos meus irmãos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus falamos. Amém, Senhor.